Graça e paz a todos, amém? Que bom que vocês vieram. Tá frio, né? Muitos queriam ficar em casa. Sim ou não? Eu queria ter ficado em casa. Enfim, irmãos, e vocês que estão nas redes sociais, sejam muito bem-vindos, permaneçam conosco e sejam abençoados desde já. Irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, mais precisamente no capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao 17, onde nós vamos encontrar um cenário interessante dentro desse capítulo 8. Interessante, o capítulo 8, ele vem, obviamente, depois do 7, certo? Mas essa novidade para mim e para você, não está no fato de ser o próximo número, de estar em sequência, é porque ele traz um conteúdo diferente. Depois de passar aí o capítulo 5, 6 e 7, que traz aquele momento maravilhoso de Jesus no monte, ensinando os seus discípulos e a grande multidão de pessoas que haviam ali, que se mesclavam entre os curiosos, os interesseiros, os que ficavam ali como os fariseus, os religiosos. Então tinha muita gente interessada, muita gente desejando ver alguma coisa diferente. Jesus não faz milagre ali no Sermão da Montanha, ele ensina muita coisa. Então quem estava esperando alguma coisa que acontecesse no monte, alguém que espera subir no monte para ver milagre, pode ter se frustrado, porque foi no monte para aprender sobre a palavra, sobre o reino de Deus. Olha que interessante, muitos de nós subimos no monte para ver coisas, mas a gente às vezes não está preparado para ouvir coisas do céu para a terra. Olha que interessante isso. Mas vamos lá, o capítulo 8 diz assim, versão revista e atualizada, né? É isso? Vamos à leitura. Ora, presta atenção, descendo ele do monte, quer dizer, dizendo que ele estava lá no monte. A gente vai ver nos versículos anteriores depois. Descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, quer dizer, tinha pessoas com eles, discípulos com eles. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Será que esse leproso estava também no monte ouvindo? Porque depois que ele desceu do monte, o leproso se aproximou dele. Porque talvez subir no monte próximo de pessoas não o era autorizado. Você é leproso, fique lá embaixo. Você não vai subir no monte para ver nada, porque você tem que ficar excluído. Olha que interessante. Por isso que Jesus, ele desce do monte. Olha que interessante isso. Se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunha ao povo. Olha só, agora Jesus, ele muda um pouco de lugar. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, ele desce do monte, agora ele entra dentro de uma cidade. Apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Um pergunta para ver com Jesus se ele pode curar. Aí Jesus fala assim: quero, fique limpo. Aqui um implora, e Jesus: não, calma, eu vou lá curá-lo. Verso 8, mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra, o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, ele vai, e a outro: vem, ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão,
Isaque e Jacó, no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Tudo que Jesus fazia aqui, em relação à cura, à libertação, era feito de forma imediata. Imediata. Vamos lá, verso 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, diferente da casa do centurião, que ele não precisou ir lá, né? Mas tendo Jesus chegado à casa de Pedro, a casa de Pedro viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Então a sogra estava na casa de Pedro. Mas Jesus tomou, verso 15, tomou-a pela mão, e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. A ideia é a mesma coisa, que imediatamente ela se levantou e passou a servi-lo. Olha que interessante isso. Não foi progressivo, porque depois de uma febre a gente vai se recuperando, né? Naturalmente. A gente vai voltando à temperatura, vai se dispondo, vai melhorando. Mas o texto diz assim: ela se levantou e passou a servi-lo. Vamos lá. Tendo Jesus chegado, ou melhor, chegado à tarde, verso 16, à tarde, naquele mesmo ambiente, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Amém? Feche os olhos. Pai bendito, esta é a tua palavra. Há uma expectativa no nosso coração, Deus. Sim, porque há esperança no Senhor de cura, de libertação e de transformação nessa noite. Sim, Deus, há uma expectativa. A gente levanta o pescoço para aquilo que gera esperança no nosso coração. Então tu és a nossa esperança nessa noite, em nome de Jesus. Então esteja presente Jesus Cristo, o Espírito Santo, esteja presente para falar ao espírito, à alma, ao coração, ao corpo, à mente, ao físico dos meus irmãos, a nossa vida, para que haja, Pai, uma palavra apenas, ou um toque apenas, que seja tocando vidas nessa noite, por eles, por meio deles e através deles, neles e através deles, assim como foi diretamente para o leproso, diretamente através do centurião, o outro foi curado. Então Deus, através desses que estão aqui, recebendo do Senhor, aqueles que estiverem em casa, sejam curados por esses que estão aqui intercedendo nessa noite, em nome de Jesus. Que essa palavra hoje ministrada seja essa fé que manda apenas uma palavra e eles são curados agora onde eles estão. É isso que nós esperamos nessa noite, Pai, e que toda temperatura fora do lugar volte ao estado normal em nome de Jesus, tirando toda a febre dos nossos corações em nome de Jesus. Então, Deus, nós pedimos que esteja um ambiente livre espiritualmente aqui, Deus, e que o inimigo das nossas almas, Satanás, seja repreendido no mundo espiritual, porque quando a igreja se une, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, em nome de Jesus. Então nós estamos livres aqui dentro para receber a tua palavra, as revelações espirituais, porque Jesus Cristo, Filho de Deus, se manifestou e Ele está aqui para desfazer as obras do diabo. Com certeza, Pai, nós estamos livres, estamos atentos à tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, os irmãos creem nisso? Na presença espiritual do nosso Senhor Jesus aqui? Ele o faz através da pessoa do Espírito Santo, amém? Primeira manifestação do Deus Criador, Ele faz isso no Jardim do Éden. Já nos primeiros momentos, dando sinais e dando clara evidência para Adão e Eva daquilo que Ele queria eternamente com os seres humanos, com as suas criaturas. Lá eles eram criaturas, não eram filhos. A criatura não entendeu o seu Criador e não entendeu a paternidade de Deus lá, porque a paternidade mesmo seria revelada através de Jesus Cristo. Mas vamos lá, Deus se revela para o homem desobedece fora ou dentro do paraíso? Dentro do paraíso. Por isso ele é expulso do paraíso. Na plenitude dos tempos, Jesus vem como revelação
óbvia, carnal. A encarnação de Deus acontece em Jesus Cristo, e em Jesus Cristo começa a se cumprir as profecias. Mais de 300, não sei quantas profecias só na Escritura se cumprem nele. Um cientista, matemático, diria assim, físico, diria assim: isso é impossível. Como 300 e poucas profecias numa mesma pessoa? Como essa pessoa estaria em todos os momentos cumprindo tudo e fazendo tudo certinho? Só Deus para fazer isso. Só Deus, através de Jesus Cristo, entendendo e só se submetendo à vontade do Pai. Assim a gente cumpre as profecias, as promessas de Deus na nossa vida, quando a gente está dentro do cenário profético de Deus. Jesus, ele vem, ele é crido por muitos, mas incompreendido por outros, rejeitado por muitos. E ele vem, ele cumpre a sua missão de morrer na cruz. Depois ele fala assim: olha, agora eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito Consolador não virá, não vem. Aí o que acontece? Ele vai e o Espírito Santo, aí é que ele cumpre, que eu estarei convosco todos, até. Então hoje quem cumpre essa presença ininterrupta, já aqui disponível para mim e para você, é a pessoa do Espírito Santo aqui na terra. Então olha só, veio o Pai, o Criador, veio o Filho, o Salvador, veio o Consolador, esse que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e ele é a representação última da presença de Deus na terra. Então é a última chance que nós temos, de um Deus presente de forma ininterrupta, dando chance para mim e para você, nos mantermos num relacionamento com Deus. Esse Espírito Santo é o que traz entendimento para nós essa noite, amém? Para entender o trajeto de Jesus como Filho de Deus na terra. Da mesma forma que Jesus veio, Jesus entendendo o seu chamado e sabendo para onde tinha que ir, ele sabia que não era só saber o chamado dele, mas que ele tinha uma missão nesse chamado, então ele precisava também cumprir. Nós não só sabendo para onde tinha que ir, mas cumprir a sua missão. E a sua missão era morrer numa cruz, certo? Ser de fato o Cordeiro de Deus que tira isso. Mas antes de acontecer isso, Jesus, ele pregou o Evangelho, ele anunciou a mensagem do reino, ele curou muitas pessoas, ele multiplicou pães, ele fez muitos milagres. Nisso tudo, Jesus estava dizendo assim: olha, enquanto eu não cumpro minha missão, eu estou ensinando vocês, igreja, meus discípulos, meus filhos, como será a continuidade da igreja depois que eu for. E isso vai se cumprir através da igreja. Não há nenhuma instituição neste mundo, não é o governo, não é a política, a ideologia, não é nada, é a igreja do Senhor Jesus Cristo que vai cumprir e que vai fazer diferença nesse mundo. E é por causa da igreja que todas as profecias terríveis dos últimos tempos vão acontecer por conta da igreja do Senhor Jesus Cristo. Tudo por causa da igreja, porque ela continua, ela não é como sal, ela é sal. Ela não é como luz, ela é luz. Então onde ela estiver, ela vai salgar, ela vai temperar. Onde ela estiver, ela vai iluminar, e ela vai incomodar, porque muito sal na carne não dá para comer, e muita luz num lugar não dá para enxergar. E muitas vezes você, a sua presença na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, na escola, na igreja, vai incomodar. Meus irmãos, Jesus, ele incomodava, ele amava, ele pregava, ele vinha para amar, mas esse amor incomodava. E esse amor ele influenciava, ele levava multidões. Por isso que fala no texto aqui, presta atenção. Versículos anteriores vão explicar o porquê que Jesus agora está mostrando que depois do monte, depois que eu subo para o monte para receber revelações espirituais de Deus, para conhecer a vontade de Deus, agora é a hora de descer do monte para enfrentar a realidade da vida. A realidade da vida onde a lepra se aproxima de nós, onde a paralisia se aproxima de nós, onde a febre, a mudança de temperatura se aproxima de nós. Os irmãos estão entendendo a sequência do texto? É isso. A gente tem os momentos onde nós estamos vivendo a revelação, o pico da revelação da vontade de Deus. É estar no monte, é estar com Jesus, que é melhor que isso.
vamos montar uma tenda. Que tenda, rapaz? Nós vamos descer. E depois que desce, o que acontece? Já tem problema lá embaixo. Já tem problema. Deus não quer tirar o que você tem, amém? Deus quer dar o que você não tem. É claro que quando você começa a experimentar o que você não tem, que vem de Deus, você começa a fazer comparação naturalmente das coisas que você está experimentando de novo, do novo de Deus, e começa a abrir mão daquilo que você estava acostumado a administrar, que já não faz mais sentido para a sua vida. Aí naturalmente você começa a trocar, deixar de lado, igual criança que recebe brinquedo no Natal pelos tios, pelos avós, por todo mundo, não é assim? Vem todos os parentes, só tem um sobrinho, só tem um neto. Aí vem 20 brinquedos, ele abre um, mas sabe que tem 19. E rapidamente ele abre, tem mais esse aqui, e vai abrindo, ele não se contenta. Tem que esperar abrir todos, para ele ver qual que é o melhor. E olha lá, se não abrir no outro dia. Porque se ele gostou do primeiro, azar do resto. A gente vai abrindo os presentes de Deus. E a gente vai contemplando as maravilhas que Deus tem para nós. Meus irmãos, Jesus, ele está preocupado aqui, ou melhor, está preocupado não, ele está esperando ensinar uma igreja que se mistura entre a multidão. Não seriam todos aqui que iriam aprender essa designação, essa realidade de enfrentamento, de realidade que nós estamos enfrentando. Porque, vamos lá, hoje, nós temos os hospitais, nós temos a medicina avançada. Uma febre é curada com o quê, meus irmãos? Com algumas gotas de pirona. É igual vir aqui na frente, dar um testemunho. Irmãos, eu estava com dor de cabeça, tomando dipirona. Glória a Deus, Deus me curou. Quantos testemunhos já vi isso? Tomei um dipirona e glória a Deus, Deus me curou. Não foi Deus, foi o dipirona. Mas se ele quer louvar Deus pelo dipirona. Só que esse dipirona, ele está sendo acessado por todos. A medicina lá alcança todos. E quando não alcança, só Deus pode alcançá-los. É isso. Quando o leproso que não tinha todos os benefícios, e quem fazia isso eram os sacerdotes, que eram tidos como os médicos daquela época. Não obstante serem os médicos, eles não tinham esse poder de cura. Hoje a lepra, que é a hanseníase, né? Tem cura, não tem? Não tem? Tem ou não tem? Tem. Olha que benção. Então hoje, não tem por que você se sentir excluído por conta da lepra, de fato. Mas quantos de nós, emocionalmente, sentimental e afetiva, espiritualmente, nós vivemos uma lepra que nos exclui dos projetos de Deus. Nós somos excluídos pelas pessoas. Nos sentimos parte porque eu vivo uma crise financeira, eu vivo uma crise emocional profunda que me faz encostar dentro de casa e não participar do movimento de uma igreja por conta de eu não ter condições emocionais para lidar com isso. Um ministério. Quem é que pode curar alguém que se sente leproso, excluído de um trabalho como esse? Só Jesus pode fazer isso. Então Jesus se aproxima, ou melhor, ou alguém que está ouvindo aqui nas redes sociais, meu irmão, venha para a igreja, você não deixa essa lepra emocional. Aqui não deve ser uma igreja elitizada em nome de Jesus. Uma igreja que tem porta aberta para qualquer pessoa chegar aqui, para ouvir que aqui nesse lugar, sim, tem princípios e valores que podem dar uma vida melhor para você, espiritualmente, emocional e afetivamente. É isso, a lepra das emoções, a lepra da raiva, do ódio, dos relacionamentos quebrados, pode sair hoje, em nome de Jesus, onde você está, porque nós estamos falando de um Deus onisciente, onipresente e onipotente, poderoso para fazer aonde você está. É isso, esse Deus que passa, fala, olha, nós ouvimos muito agora do reino de Deus, ouvimos muito sobre os princípios e valores do alto, ouvimos muito sobre as boas práticas, porque alguém diz que se a gente cumprir apenas o quinto, o sexto e o sétimo capítulo de Mateus, que é o Sermão do Monte, a nossa vida vai bem. Alguém falou assim, se você entender que ali está toda a sua vida para lidar uma relação com Deus e relação com o próximo, você vai bem. Porque ele mostra um relacionamento muito bom com Deus, com você e com o próximo. Em outras palavras, você ama a Deus sobre todas as coisas, ama você e ama o teu próximo. Porque ninguém pode amar o próximo se não ama a si mesmo.
E só ama a si mesmo porque começa a ver o valor que tem diante de Deus, do amor de Deus. É isso, meus irmãos. Por que você não consegue amar o outro? Porque ainda você não sentiu o amor de Deus, não percebeu o amor de Deus na sua vida. Que Deus te aceita como você é, mas não quer deixar como você está. Deus te ama como você vem, mas não quer deixar você. Ele te ama tanto que Ele vai transformar a sua vida no meio do processo. Está entendendo isso? Não é verdade isso? Ele te ama tanto que Ele não vai deixar você ser o mesmo como Ele te encontrou. Você vai ser diferente, as tuas vestes serão mudadas. Meu Deus, está aqui, ó. Nunca que eu pensei que ia usar uma roupa dessa. Sempre gostei de andar de skate, jogar bola, tocar bateria, fazer... algumas vezes aqui na igreja vocês vão me encontrar com bermuda, boné, vocês vão me encontrar. Aquele lá, o pastor era coroinha, agora é titular, é aquele lá, é lá mesmo. É aquele lá. A gente muda porque a gente entende o contexto. Vai tendo sabedoria, vai submetendo, vai sendo inteligente. Entende o que eu estou falando? Mas enfim, o que Jesus quer mostrar aqui para nós? Em outras palavras, olha, vocês meus discípulos, vocês vão encontrar dificuldades na vida de vocês. Mas eu vou ensinar vocês a vencer essas dificuldades. Porque eu vou, mas o Espírito Santo vai ficar, e esse Espírito Santo que vai descer no Pentecostes lá, vai capacitar essa igreja a avançar. Vocês serão perseguidos como eu fui, mas vocês também serão confrontados por leprosos. E vocês vão ter que estender a mão e tocar nesse povo. Vão vir pessoas, vocês vão ter que falar para elas. E elas serão libertas. E é isso que vai acontecer. Deus ainda espera que a igreja, e só através da igreja, que nós possamos estender as mãos, falar com os nossos lábios. Presta atenção, meus irmãos, é isso. Ainda Deus quer usar o seu corpo, porque o cabeça dessa igreja é Jesus. Vamos lá, olha o verso 24 do capítulo anterior. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora, o verso 26. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, os dois ouvem, mas só um pratica. Está aí a grande diferença da obediência. E eu quero tratar essa palavra aqui como se fosse um manual de boas práticas, na perspectiva da nutrição. Minha esposa é nutricionista. Quando nós casamos, ela estava trabalhando, nós não tínhamos filho ainda, passou um ano, nós tivemos o Caleb, e aí nós conversamos em casa para cuidar dos nossos filhos, até hoje. Então ela largou o trabalho dela para cuidar de mim e dos meus filhos. Mas eu percebia no trabalho dela, alguns trabalhos que ela fazia, que ela era convidada, acionada para treinar os funcionários de uma lanchonete, de um restaurante, e montar um manual de boas práticas de como manusear os alimentos, como cuidar dos alimentos, cuidar do local, dos talheres, do local onde você administra os alimentos. Então ela tinha que criar segundo o contexto. Então ela ia lá e ministrava semanalmente. Então eles tinham que ouvir, não tinha? Eles tinham que ver ela fazendo certo, tinham que ser treinados. E tinham que, sozinhos, praticar. Então estava lá, aqui está o manual de boas práticas. Então ela chegava lá, botava na parede da cozinha. E chegava o chefe de cozinha, o responsável pela cozinha, e falava assim: olha, na minha ausência, você é o líder para colocar todo mundo em ordem aqui. E é isso que vai fazer que o restaurante ele seja recomendado. Porque se uma fiscalização bate aqui, vai dar rolo. E nós vamos ter que fechar o estabelecimento por conta de coisas erradas. Vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade. Quem construiu a sua casa sobre a rocha, está tudo certo. Mas quem ouviu e não praticou e construiu onde quis, veio os ventos, veio a chuva, veio a tempestade e levou tudo. Em outras palavras, não cumpriram o manual de boas práticas. De tudo aquilo que foi falado no capítulo 5, 6 e 7. Vamos lá. Aqui, no verso 28, diz assim, depois, no final de tudo aquilo que Jesus ensinou nos 3 capítulos anteriores. Olha o que ele fala aqui. E é isso que Deus quer através da nossa igreja. Da igreja dele na terra.
que essa igreja saiba aonde ela está fundamentada, amém? E que ela está ouvindo essa palavra e que ela está praticando essa mesma palavra. E que quando ela ouve e pratica isso, ela continua existindo, porque certamente, a todo momento, nós estamos sendo atacados por uma tempestade, por um vento, por um temporal. A igreja vai se manter porque ela está fundamentada na rocha. Mas quem não está, vai sumir. Presta atenção. Então é para nós a igreja isso aqui. Então assim, tá, vocês estão fundamentados na rocha? Vocês estão bem? Presta atenção. Então é assim que vocês vão continuar existindo com essa casa na rocha. E aqui vai uma palavra para os pais, homens na verdade, e para as mães também, casal. É disso que nós estamos falando. Você quer continuar bem na sua vida conjugal, relacional, familiar? É preciso que vocês mantenham-se nos princípios e valores do reino de Deus, porque as tempestades estão vindo sobre as nossas casas, os ventos. E a prova de que vai permanecer a sua casa é porque você tem ouvido e praticado esses princípios dentro do seu lar. Meus irmãos, isso é de Deus. Então quando você vive dentro da sua casa, você tem autoridade depois para enfrentar qualquer coisa aí fora. Você será um homem respeitado aí fora, porque verão sabedoria e entendimento em você. Mulher, você vai ser ouvida e vai ser admirada, porque você tem praticado isso dentro da sua casa. E Deus tem levantado mulheres nessa igreja, para ministrar outras mulheres a viverem uma vida correta diante de Deus. Quantas mulheres que estão aqui são experientes, poderiam ensinar outras mulheres não experientes? Quantos homens aqui vivendo essa verdade de Deus poderia? E aí, olha qual o que nós esperamos desses homens e mulheres, o que nós esperamos da igreja. Não é de mim, pastor, de nós, presta atenção, o evangelho não cresce por conta dos pastores. Os pastores são concedidos para a igreja, mas é a igreja que avança, porque ela é o corpo de Cristo, amém? Porque ela é o corpo de Cristo, porque ela é o corpo de Cristo. E o Cristo, que é o cabeça desse corpo, leva essa igreja obediente aonde ela precisa pregar e testemunhar. O que Deus espera dessa igreja? Olha o verso 28 do capítulo 7. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, verso 28. Estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, proferidas essas palavras e doutrina. E porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Olha só, uma igreja que profere palavras, que ensina doutrinas, ensina os princípios e valores, e uma igreja que tem autoridade para pregar, e falar como alguém diferente nesse mundo. Jesus ele falava como alguém que tinha autoridade, porque os escribas não levavam multidões como Jesus levava. Não era só isso não, porque Jesus era o Filho de Deus. Essa era a grande diferença. Jesus ele obedecia. Jesus ele tinha a revelação do céu para ele. Isso fazia com que ele tinha autoridade. Ele primeiro veio para servir e não ser servido, e é isso que autenticava a sua autoridade. Ele proferia palavras, ensinava doutrina, ensinava princípios e valores, como alguém que tinha autoridade, porque primeiro ele estava debaixo da vontade de Deus. Isso era a grande diferença, não debaixo de um sistema religioso do judaísmo naquela época, mas debaixo daquele que vem do alto, do reino de Deus, não no reino dos homens, não no reino religioso dos homens. Ainda que ele usem as escrituras do Antigo Testamento, Jesus ele veio como Filho de Deus, que sabia das escrituras do Antigo Testamento, mas ele fazia a vontade de Deus. E outra, ele era o próprio Deus, a revelação do Filho e Salvador. Isso dava toda a autoridade para ele, toda a autoridade para ele. E está quente aqui. Obrigado. Irmãos, é nessa igreja que nós esperamos que essa igreja profira palavras, ensine doutrinas, ensine princípios e valores e com autoridade.
É isso que faz a diferença. E depois disso, que Jesus fala isso, ele está dizendo assim, então, vocês estão fundamentados, então, seguros, então, vamos seguir adiante, vamos descer do monte, porque a gente vai enfrentar alguma realidade agora. E olha que interessante, nesse texto aqui, do primeiro versículo ao 4, a gente vê que quando Jesus desce, ele é abordado por um leproso, que não vem falando mais, o que ele vem dizendo? Ele vem primeiro, antes de falar, ele vem adorando. Adorou-o. E depois disse: se quiseres, pode purificar-me. Olha que interessante. Certamente, meus irmãos, nós seremos pessoas que, com a presença de Jesus em algum ambiente, como os projetos sociais que nós temos pensado para a nossa igreja, onde a igreja tem saído do seu lugar, do status religioso, da elite religiosa, e ido para os bairros, para as aldeias, como Jesus fazia, de cidade em cidade, para pregar o reino de Deus. E nessa pregação do reino de Deus, Jesus curava, libertava. E como nós podemos fazer isso hoje? Tem uns projetos sendo discutidos nessa igreja. Tem um trabalho acontecendo no Maracá. Tem um projeto que está acontecendo no Argolo Ferrão. Tem um projeto do Esquadrão da Vida. Tem um projeto Água Viva. Tem muitos outros projetos que a igreja está pensando. E se organizando para sermos não só eficazes, eficientes, eficazes, mas efetivos. Nos mantermos gerando fruto para a glória de Deus. Certamente essas pessoas que, quando nós chegarmos lá, vão vir adorando, não a igreja, mas o Senhor da igreja, e pedindo, a gente precisa de ajuda, a nossa família está destruída. Existe uma lepra na minha casa, essa lepra a gente vai identificar que é a falta de conhecimento espiritual, porque lepra, lembrei o nome da palavra grego, porque hoje de manhã eu esqueci, é lepis. A palavra lepis significa lepra, que vem da raiz escama de peixe. Algo que vai se desfazendo, porque quando você vai tirando, vai saindo as escamas que tampa aquela pele do peixe, que protege o peixe. Mas a escama aqui está dizendo assim, olha, é algo que vai saindo, vai deteriorando, algo também que tampa algo, como que fecha a visão espiritual de entender Deus, de entender a vida de Deus. Talvez a lepra hoje não seja física, mas seja com certeza espiritual. Quantos de nós estamos vivendo uma lepra na vida emocional? Com escamas sobre nós, fugindo, porque a lepra, mais do que o câncer, a lepra aparece, o câncer está lá escondido, te mata silenciosamente. A lepra, ela não te mata a princípio no primeiro momento, mas ela te afasta das pessoas, e é isso que faz, você vai se isolando, e aí a gente vai vendo que a periferia é o isolamento da extremidade, aonde a igreja precisa ir, descer do monte, depois de revelações espirituais, depois de recebimento de divino espiritual, a gente sai. Por isso que a gente ouve a palavra de Deus aqui e sai para ministrar vidas aqui fora. A pergunta é, Deus tem te usado? Você tem que perguntar para Deus, eu quero ser usado nessa semana para, de alguma forma, abençoar o meu vizinho, minha vizinha, meu colega de trabalho. Deus, eu quero ser uma bênção. E certamente, se você falar isso, Deus vai te usar e vai arrumar problema para você. Então, para dizer eis-me aqui, tem que estar muito preparado. Um professor meu uma vez disse assim, cuidado quando vocês pedem uma experiência com Deus. E ele dizia assim, que a palavra experiência experiência, ex fora, peri de perímetro, que cerca, ência, conhecimento fora do círculo. Experiência é tudo aquilo que a gente experimenta ou degusta fora do círculo de conforto. Enquanto você está no círculo de conforto, está tudo bem, eu domino, eu faço o que eu quero, já sei onde está todos as minhas panelas, os meus talheres, os meus pratos na cozinha. Aí chega alguém para te ajudar, muda tudo, dá uma raiva, não dá?
Geralmente é a sogra que faz isso. Brincadeira. A gente vai falar da sogra aqui. E a sogra estava na casa de Pedro. Brincadeira. Muda tudo. Porque eu já vi gente reclamar. Ela mudou tudo aqui, agora eu não sei onde está a minha panela. E muda tudo. Por que eu estou falando isso, gente? A experiência. E aí, quando você pede uma experiência para Deus, presta atenção. Porque no monte, quando você está emocionado, vendo Jesus, está lá com Jesus, você fala assim: Deus, eu quero ver a tua glória. Deus, me dá uma experiência. Ah, é? Miserável. Tu vai descer do monte agora. Vai lá, a primeira coisa que vai te abordar vai ser um leproso e vai te abraçar. É aquele leproso na alma, nos sentimentos, nos pensamentos, que vai grudar em você e que está gritando, pedindo ajuda para você. A pergunta é: você pode fazer como Jesus pode fazer? Tem feito? Estendendo a mão, é que está a grande questão. Essa palavra estender a mão é a mesma ideia da palavra que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, é a ideia de estender uma mão, emprestar uma mão. Alguém que estende uma mão na fraqueza se torna um enfermeiro, um médico dessa pessoa. Está dizendo assim: é aquele que fica do meu lado. Jesus, na nossa fraqueza, Ele estende uma mão do nosso lado. E quem faz isso para nós hoje? O Espírito Santo. Ele nos ensina a estender a mão para os outros. Então os leprosos chegarão entre nós. O discernimento aqui é ter a revelação espiritual de entender que é uma pessoa que precisa de ajuda. Porque ela está pedindo ajuda, porque ela não consegue enfrentar os problemas dela. Enfrentar os problemas dela é enfrentar a multidão que pode ver a lepra das emoções dela. De aceitação. E quando você vai se resolvendo, mesmo sendo chato, mesmo tendo todos os problemas, você vai avançando com Jesus, você vai vencendo, e você vai ressignificando a tua história. Aqui é um trabalho de restauração, porque Jesus, Ele desce do monte sabendo que Ele não era leproso, se tornou leproso, então eu vou trazer a forma original da vida dele, ele vai ser restaurado. O outro lá era paralítico. Vamos lá, pensar que todo ser humano que nasceu, deveria ser normal, e a grande maioria é normal, mas aquele lá era paralítico. Mas ele falou assim: não, mas ele nasceu paralítico, vamos pensar, ele nasceu assim para a glória de Deus, mas eu vou transformar a vida desse cara, eu vou mudar a vida dele, ele vai voltar ao estado original, e o cara é curado. Ela estava com febre, ela não estava com febre, mas agora está com febre, a temperatura aumentou, ela vai voltar ao estado normal dela. É um trabalho de restauração, é isso que Deus está esperando da igreja, que nós sejamos esse corpo andando nessa cidade, tendo encontros com leprosos, com paralíticos e com pessoas com febre. Eu não sei se você está entendendo. A igreja não vai crescer com os pastores. A igreja vai crescer com a igreja. Você traz a pessoa na igreja por causa de você, por causa do teu testemunho. Tem mulheres nessa igreja que estão trazendo mulheres por causa do testemunho, simplesmente por tratar bem as pessoas. E não é por causa do pastor, da bela palavra dele. Não é. Pode acontecer isso, mas não é. Se você está ouvindo e começar a praticar isso aqui, está disposto a dizer assim: Deus, eu vou encontrar talvez um leproso hoje, segunda-feira, um paralítico, ou alguém com febre, certamente essa pessoa, você terá chance, ela terá uma grande chance de receber de você, corpo de Cristo, uma chance de restauração, e uma chance de conhecer o Senhor da vida dela. Vocês entendem isso mesmo? Levar à prática? A prática é isso aqui. Não é só uma história que narra os milagres de Jesus, não pode ser. Ele está dizendo assim, olha, em outras palavras, olha, quem ouve as pratica. Se vocês construírem sobre isso tudo que eu estou dizendo para vocês, que disse no capítulo 5, 6 e 7, certamente, porque vocês conhecem o manual de boas práticas do céu, que são notícias do céu para uma terra contaminada. Essa adoração vai me purificar. Por isso que no capítulo ali, primeiro de 1 a 4, do capítulo 8, a gente vê uma adoração que traz purificação. A tua adoração ao Deus verdadeiro te purifica. Diferente também dos versículos posteriores que seguem aqui, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se o centurião, implorando pelo seu criado,
estava de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Eu irei curá-lo, diz Jesus. Mas Jesus fala assim, olha o verso 10. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. A fé como esta, que confia no Senhor Jesus Cristo, traz cura para os seus dentro de casa. A tua fé pode curar alguém que está precisando de libertação agora, amém? Que está vivendo uma paralisia na área emocional, sentimental, conjugal, financeiro. Você acha que Jesus não pode ser esse que pode ouvir? Basta uma palavra tua, Jesus. Você não precisa vir na minha casa e nem na casa dela. Uma palavra, e disse Jesus, olha, naquele mesmo instante, quando Jesus falou, ele foi curado no mesmo momento. Como hoje que nós ouvimos aqui sobre a Bruna. Nós intercedemos como igreja, fizemos esse papel de intercessores. E agora nesse exato momento, Deus alcança a Bruna e toca nas pernas da Bruna. Não é isso. Deus toca e faz funcionar o fluxo de sangue que é vida sobre os nervos dela, os tendões dela, porque a palavra proferida, doutrinada, ensinada com autoridade, é a palavra que gera separação entre alma e espírito, juntas e medulas, físico, espiritual e emocional, alma, emoções, espírito, espiritual, juntas e medulas é o físico. Uma palavra que a igreja pede para Deus dizer na direção de alguém em algum lugar nesse mundo, Deus pode curar e tirar essa pessoa da paralisia, porque quem tem esse problema na perna não pode andar. Aí a gente entende que basta a gente crer como igreja, interceder por alguém do outro lado do mundo. Sim, isso vai fazer ela andar em nome de Jesus. É o que nós pedimos, Deus, sobre a vida da Bruna nessa noite, em nome de Jesus. Toca nas pernas dela. Está aqui uma igreja que está entendendo esta palavra, proferida pelo Senhor. E nós estamos aqui dizendo que nós cremos nessa palavra, porque o Senhor tem autoridade. E nós estamos aqui pedindo que uma palavra, juntas e medulas serão atingidos no poder do nome de Jesus. É isso, é isso, é isso. E por fim aqui, adoração que purifica, fé que cura, e nós vemos aqui o toque de Jesus que nos restaura para o serviço. O que diz o texto aqui, depois que Jesus tocou nela? Chegada a tarde, ou melhor, tendo Jesus chegado à casa de Pedro, eu não falei do tema dessa pregação, porque eu poderia colocar, leve Jesus para a sua casa, essa é a ideia, porque depois do monte, Jesus desce do monte, ele desce do monte, ele entra numa cidade, e ele entra numa casa. Olha só, onde Jesus está chegando. Ele sai do monte, muitos crentes querem ficar no monte, querem ficar dentro de uma cidade, mas poucos querem resolver problemas dentro da sua casa. Tem hora que a gente precisa descer do monte, atravessar a cidade e voltar para casa. O que Jesus falou para o endemoniado gadareno? Onde Jesus chegou, encontrou esse cara. De onde que esse cara saiu? Primeiro que ele saiu da casa dele. Viveu numa cidade, não consegue viver mais cidade, vai para onde? Para o cemitério. Não consegue viver bem fora, dentro do cemitério, mas fora precisa de um túmulo. E não basta estar dentro de um túmulo para se esconder, precisa estar endemoniado com 4.000 demônios. Quando Jesus chega, os demônios começam a falar com Jesus. Quem é você que está atrapalhando os nossos negócios? Jesus liberta aquele cara. Diz o texto que ele estava sentado, sóbrio. E quando ele queria seguir Jesus, ele falou assim, volta para sua casa. Então, tipo assim, tira ele do túmulo, tira os 4.000 demônios da vida dele, tira ele do túmulo, tira do cemitério, manda atravessar a cidade, chega na sua casa. Porque ele vai voltar a resolver os problemas que o tiraram dentro da sua casa. Só Jesus pode fazer isso. Muitos dos nossos filhos estão demoniados, longe de Deus, procurando um túmulo para se esconder, querendo se matar, mas não consegue, precisando da presença de Jesus. E é só pedir para Jesus aparecer para esse endemoniado. Apareça para o meu filho, apareça para o meu pai, apareça para minha esposa. Deus apareça e liberta essa pessoa e tira ela do túmulo, tira da escuridão, tira daquele ambiente e faz atravessar a cidade, manda esse cara voltar para casa. Diz o texto que ele voltou para casa, depois foi pregar o evangelho em Decápolis, 10 cidades,
vizinhas, proclamando e dizendo o que Jesus fez na vida dele. É isso que Jesus faz. Ele manda você voltar para casa. E Ele entra na sua casa também. E o toque de Jesus faz com que você levante-se e passe a servi-lo imediatamente. Olha só, adoração que purifica, uma fé que traz cura, e um toque de Deus, que é o toque da igreja hoje, que pode tocar em pessoas que estão com febre nessa igreja, com temperaturas que não aguentam ficar no ambiente, e elas precisam se recolher. Não é assim? Quando a gente está com febre, a gente quer um quarto, uma coberta, e fica isolado do mesmo jeito. Um paralítico não tem como se movimentar, então tem que ficar parado num lugar. Alguém que está com lepra tem que ficar escondido fora da cidade. Chega de aceitar as lepras e as paralisias e as febres que não tem que estar na sua vida, amém? Se você ainda não é essa igreja que está curada, então Deus vai curar você primeiro de tudo isso aqui. Depois vai levar você e falar assim: olha, eu também vivi essa lepra, essa paralisia, eu vivi essa febre, e agora hoje eu estou aqui para ser essa pessoa presente, para estender a mão, interceder por você, e vir na tua casa e dizer que Deus vai fazer maravilhas, e você vai voltar a servir a Deus com saúde, amém? Irmãos, leve Jesus para casa, porque Ele cura, Ele liberta, e Ele é o cumprimento das profecias. Diz o verso 17, e foi-se cumprido a palavra, não está aqui, mas tudo bem, foi cumprida a palavra de Isaías, que Ele levou sobre Ele todas as nossas enfermidades e todas as nossas doenças. Então Jesus foi passando, eu desci do monte, ministrei a vida do céu, presta atenção, Ele recebe primeiro a santidade de Deus do monte, desce do monte, e vai levando o manual de boas práticas junto com a multidão, e vai passando, porque Ele tem a santidade, tem um manual de boas práticas. Quem tem um manual de boas práticas, sabe o que tem que ser limpado no meio do caminho. Então quando Ele passa no meio do caminho, a lepra vai embora, quando Ele passa no meio do caminho, a paralisia vai embora, e quando Ele passa pelo caminho, a febre vai embora. Então Ele vai purificando todos os ambientes da nossa vida, porque Ele tem um manual de boas práticas, que é a organização do céu para a terra, aquilo que traz saúde espiritual, emocional para as nossas famílias, em nome de Jesus. Entenda isso. Deus quer arrumar a cozinha da nossa casa, amém? A cozinha da igreja, os bastidores da igreja, e Deus está fazendo isso com a nossa igreja, está tratando nós os pastores, tratando nós os presbíteros. Deus está tratando essa igreja, e Deus vai tratar o quanto Ele quiser. E nós temos que entrar dentro do programa, do manual de boas práticas de Deus, amém? A gente precisa cumprir, senão Deus vai mandar bater a fiscalização aqui, e vai dispersar todo mundo. E Deus fazia isso no Antigo Testamento. Um povo que não cumpre os mandamentos dele, Deus permitia que as nações vizinhas vinham e exilasse todo mundo. Se vocês não estão valorizando o que eu construí para tratar com santidade e com pureza, então eu mando vocês embora daí e deixo destruir. Por isso que ele fala para Baruque: eu estou destruindo o que eu construí, estou arrancando o que plantei, e isso em toda a terra. Você, Baruque, não busque grandezas, tu não a procure, porque eu te darei a tua vida como despojo por onde quer que você ande. Meus irmãos, não podemos brincar com as coisas de Deus, amém? Não brinque com a sua casa. Volte para a sua casa e peça para Deus dar o manual de boas práticas que vão resolver os problemas da lepra, da paralisia e da febre dentro da sua casa, em nome de Jesus, amém? Tira de lá, vai entrar na sua casa, Deus vai embora a lepra disso, dá nome. A lepra que nos afasta da falta de perdão, a paralisia que trava os nossos relacionamentos, e a febre que é a raiva, a ira, que esquenta os diálogos. É isso que Deus faz. Bota a tua mão, apareça Jesus, e diga uma palavra nessa casa, o cenário vai mudar. Haverá adoração que vai purificar, haverá fé que vai trazer cura, e Deus vai tocar, e vai levantar a gente para começar a servi-lo novamente, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Você vai voltar para sua casa, e você vai chegar lá e vai começar a adorar para Deus trazer purificação para sua casa. Vai voltar para sua casa e ter uma fé admirável por Jesus, para trazer cura para os seus dentro da sua casa. Isso, você vai voltar para sua casa e espere Jesus chegar lá, leve Jesus para a sua casa junto com Ele, espere Ele tocar em você, para tirar essa temperatura inadequada sobre o teu físico.
porque Ele tem o controle de todas as coisas, amém? Enquanto nós estivermos cantando, se você quer uma palavra de oração, vem aqui à frente, coisa rápida. Talvez você esteja vivendo isso, ou se você pode interceder por alguém que você conhece, uma casa de um parente, o teu filho, de repente você está aqui, pai, mãe, que tem um filho que é sogro, sogra, vem aqui, interceda para o seu filho, o casamento dele, o casamento da sua filha, e pede para Deus tirar essa lepra, essa paralisia, essa febre que atrapalha, que deixa pessoas acamadas, travadas, isoladas, excluídas. Então vem aqui à frente, em nome de Jesus, representa essa pessoa, sim, pela fé. Olha aqui, adore, tenha fé e comece a servir ao Senhor através da fé agora, em nome de Jesus. Enquanto nós estivermos cantando, chore na presença de Deus, adore, busque, Deus está aqui presente para te tocar nessa noite, em nome de Jesus. Lutamos com armas de fé, enquanto adoramos, em meio às tribulações, o nosso Deus é vencer, nós o adoramos. Deus que cura, Deus que sara. O inferno não prevalece e nada irá me impedir enquanto adoramos. Por isso você diz: eu te adorarei, Senhor, e as muralhas vão estremecer. Vitorioso és na tempestade.
você ninguém talvez vai para o monte quando tem tempestade, porque é um ponto alto onde os raios atingem. Quem quer subir no monte quer subir tranquilo, mas quando chega e desce do monte, a primeira tempestade pode ser a lepra dentro da sua casa. Temporal da paralisia e as chuvas difíceis, os ventos da febre vêm e atacam os nossos lares. Deus, que sobretudo, sobre as tempestades e as chuvas, o Senhor está. Sim, poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Não tem importância, Deus, o que importa é que se há adoração, haverá purificação. Se há fé, haverá cura. E se o Senhor estiver presente, estendendo a mão, a febre vai embora. E essa quentura não, que desajusta, não aceita, ela vai embora. E ela restaura e nos levanta para começar a te servir. É isso. Levanta essa igreja novamente. Restaura essa igreja novamente. Deus, dentro de nós, na vida, no espírito, na alma, muda corações de jovens aqui. O caráter desses homens que estão travados pela lepra, pela paralisia, pela febre, tira, Deus, tira, porque estão travados na área emocional, sentimental, sexual, conjugal, relacional, profissional, intelectual, tudo, Deus, espiritual. Não avançam porque ainda não entenderam que precisam da presença do Senhor Jesus passando na vida deles. Então hoje Jesus está aqui dizendo: olha, eu posso, eu quero que você fique limpo, eu quero curar você, eu quero estender a mão sobre você. Então Deus, movimenta sobre esta igreja, e nós queremos voltar para nossa casa levando o Senhor junto, porque tem outros que precisam. O teu marido, a tua esposa, o teu filho, a tua filha, o teu sobrinho, o teu neto, o teu avô precisa de uma palavra. Como Jesus dizia lá, apenas a palavra expelia os demônios. Toda opressão sobre a sua casa, por causa da palavra de Deus, será suficiente para expulsar os demônios que atacam tua casa, em nome de Jesus. Por isso, Deus, leva esta igreja em paz. Cubra essa igreja com teu sangue e dê ordem aos teus anjos ao respeito dela. Leva este corpo, Pai, que é o teu corpo, membros deste corpo, sim, revestidos, Pai, com a armadura do Senhor, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, e o escudo da fé, com o qual eles podem apagar todos os dardos inflamados do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica por todos os santos. Ah, Deus, voltaremos protegidos para o nosso lar, protegidos para o nosso lar, protegidos pelo Senhor, cobertos pelo teu sangue, e nós vamos vencer voltando para nossa casa, começando esse início de semana na tua presença, esperando sim que a lepra nessa semana vai embora, que a paralisia vai embora e que a febre vai embora, em nome de Jesus. Que a adoração exista na minha casa, que a fé exista na minha casa, e que o serviço a Deus aconteça na minha casa. É isso que nós queremos para esta igreja, nas famílias aqui, em nome de Jesus. Então Deus realiza esta obra de reconstrução nos nossos lares, nas famílias aqui, em vidas, Pai, em nome de Jesus. Receber a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus, o Pai, estejam com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, em nome de Jesus.